Vamos iniciar o nosso podcast de hoje, né? A nossa segunda edição do podcast Saúde em Foco. Já queremos agradecer aqui a presença dos nossos convidados, né? Na verdade, o Dr. Cajá não é mais meu convidado, já é meu convocado. E vamos tratar hoje de um assunto muito sério, né? Um assunto que é urgente, doloroso e necessário, que é o feminicídio, né? Na verdade, a gente não se sente nada confortável em tratar sobre esse assunto, não é verdade? Porque nós gostaríamos de nem ser necessário, mas infelizmente tem sido tantos os casos que estão, de certa forma, nos assustando, não é verdade? Então, assim, nós precisamos tratar desse assunto, porque nós sabemos que os casos têm aumentado muito. Nós vamos trazer aqui estatísticas, né? E todos os dias aparece um noticiário novo sobre esse tema. E eu gostaria já de pedir para que a Maria Alice se apresentasse, né? Falasse um pouco sobre o seu trabalho, o porquê você está aqui. Fique totalmente à vontade. Boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer o convite, né, por estar no podcast assim, de um assunto tão relevante, né? Eu sou enfermeira e atuo como terapeuta integrativa, faço parte lá da Galeria Cajá, lá com o Dr. Cajá, né? E, no caso, assim, eu acredito que trabalhar na terapia, né, informada sobre trauma, porque o trauma ele deixa marcas, né, não só, né, na mente, nas memórias, mas também no corpo. E hoje em dia, dentro da neurociência, está muito desenvolvido recursos que vão ajudar a pessoa, né, além de ressignificar o trauma, né, conseguir se recompor, né, diante daquilo, trabalhar o corpo também, porque já está provado cientificamente que as memórias não ficam só no hipocampo, né, no cérebro, elas ficam no corpo. Então hoje tem recursos que a gente trabalha do corpo para a mente e tem recursos da mente para o corpo. Então eu acredito que pode ajudar muito, né, tanto as vítimas, enfim, né, e então é um prazer estar aqui e contribuir aqui com conhecimento, né, e mostrando que existe recurso, sim, né, para a pessoa se recuperar. Sim. Nós temos uma pergunta aí, por que as pessoas têm tanta dificuldade em denunciar agressores? E nós gostaríamos de pedir que vocês que estão nos assistindo respondam, participem com a gente. Nós estamos aqui para responder perguntas, né? E fiquem totalmente à vontade para fazer perguntas, a gente vai responder aqui conforme a nossa condição, né? E já queria passar a palavra também para o meu querido, amado amigo Dr. Cajá. Então, boa tarde a todos, né? Mais uma vez, muito obrigado, Elna, aí, por esse convite, como você disse, uma convocação, né? Uma convocação da qual a gente fica muito feliz, porque este é um tema, assim, de alta relevância, de alto impacto, como a própria Maria Alice falou, deixam marcas, né? Cicatrizes, tanto no corpo quanto na alma da pessoa, porque mexe muito com a questão da dignidade, com a autoestima, isso traz reflexos para a vida toda. Então, por isso que é importante, né? A gente está discutindo esse tema hoje aqui, para a gente poder também estar falando, alertando também a população, quais são os sinais, né? O que poderia a gente poder evitar que a mulher submeta a um tipo de agressão grande como essa, né? Até que ponto que a mulher também ainda pode se sentir culpada, porque um dos grandes problemas, né, que a gente percebe é que a pessoa que tem esses traços narcisistas, ele quer fazer a vítima achar que ela é culpada por estar nessa situação. E muitas vezes a mulher, às vezes, acaba confundindo a questão do amor com a questão também da dependência emocional, e vai ser bom que
A Maria Alice vai poder também falar também em relação a isso, se isso tem alguma coisa a ver com criança, da maneira que foi educada. Então, assim, nós vamos ter essa oportunidade hoje de poder estar falando também desses aspectos, no sentido de alertar a população que também é aquela história que, né, briga de mulher, a gente não mete a colher, isso não existe mais, né? Isso aí é uma obrigação, a gente tem que ficar alerta, os pais principalmente, né, quando entrega sua filha aí para poder viver um relacionamento, tem que saber com quem que essa pessoa está lidando, qual é o histórico dessa pessoa também, que isso tem muito a ver, porque tudo na vida tem rastros. Então, se a gente tiver uma boa percepção, um bom olhar, a gente vai perceber se aquela pessoa realmente serve para poder estar no nosso meio. Sabe qual é uma das minhas preocupações? É porque muitos casos chegam ao nosso conhecimento do Cajá, né? Muitos casos chegam ao nosso conhecimento, mas existem muitas mulheres passando por esse tipo de problema que elas ainda estão escondendo. Elas não contam para as pessoas. Existem muitas vítimas ocultas, né? E eu estava essa semana conversando com uma pessoa e eu nem sabia, e ela falou para mim, eu também sofri tentativa de feminicídio. Eu também fui agredida por o meu marido vários anos e eu passei muito tempo escondendo isso, ninguém sabia. Eu caía, eu aparecia machucadas em mim e eu falava que eu caí no banheiro, né, para protegê-lo. Muitas vezes é para protegê-lo, proteger o homem, ou muitas vezes também por medo. Né? Vergonha também, né? Também. Por isso que eu queria parabenizar a Michele, até por ela estar aqui junto com a gente, ter aceitado o convite da Elna, né? Então, parabéns, Michele, viu? E eu gostaria muito que você depois falasse também um pouquinho, né? Porque eu acho que a sua fala vai ser muito importante no sentido de estar prevenindo essas mulheres também, né? Para poder identificar se a gente não está diante de um caso de agressão, que muitas vezes a pessoa pensa que a agressão é só física, mas não é só física, a maneira que a pessoa fala com o outro, a maneira que trata, né? Se você coloca a pessoa ali abaixo, né? Então isso também já é uma maneira de agressão. Sim. Você quer falar alguma coisa, Michele? Pode falar. Então, muitas das vezes também a gente não percebe que tem a questão da dependência financeira, da dependência emocional, do preconceito da sociedade. Sim. Nossa, se eu denunciar, o que vão pensar de mim? Vão achar que eu já apanhava e agora, igual eu vi, vai ver se já apanhava, e agora foi o checkmate. Gente, você tem que ter um posicionamento muito firme e um psicológico muito bom. Sim. Porque da mesma forma que tem mensagens maravilhosas, tem as pessoas que são maldosas. Infelizmente. Então, infelizmente, assim, uma situação que as mulheres precisam sim de ajuda. E precisa, sim, saber da rede de apoio que a nossa cidade tem, que isso aí ajuda muito. Muitas pessoas não sabem, né? A gente vai falar aqui sobre uma rede de apoio, que são os órgãos, né, da prefeitura, né, que é o CREAS, o CRAS, né? Nós vamos falar aqui mais pra frente, mas muitas pessoas acham, tipo assim, eu não vou falar porque eu não tenho com quem contar. Então, assim, rede de apoio, né? Um podcast como esse que é uma coisa assim que qualquer pessoa pode participar, pode assistir, ela vai dizer assim, nossa, mas eu não sabia. Ainda tem pessoas que são leigas, infelizmente. Sim. Em pleno 2025 ainda existem pessoas leigas. Tipo que eu não sabia que eu poderia ir em tal lugar e pedir ajuda sobre determinado assunto, né? Então, assim, já quero também agradecer, Michele, muito obrigada, pessoal. Vocês. Conheço a Michele há uns 12 anos, né? Ela sabe do amor, do carinho que eu tenho por ela. Quando eu fiquei sabendo do ocorrido, eu fiquei em choque, eu adoeci, passei mal, passei uns dias sem conversar com ela, porque eu fiquei assim, o que é que eu vou falar para a Michele? Eu não tinha nem o que falar diante de tamanha atrocidade. E eu tenho casos na minha família de feminicídio mesmo, né? Eu tenho uma sobrinha que foi assassinada com 6 tiros na cabeça pelo namorado. Eu tenho uma prima que foi assassinada com várias facadas por um cara que simplesmente confundiu ela com outra pessoa. Então, assim, quando se fala nesse assunto, mexe comigo, sabe? É um assunto que eu trago, que faz parte da minha realidade.
é algo que me revolta, que me traz assim uma revolta muito grande, porque sabe onde estão os agressores? Na Dentro rua. da própria casa. Eles Dentro da são casa. eles, Você vai ver que, dentro de casa. estatisticamente falando, que Exatamente. 80% dos casos que acontecem de feminicídio são por parentes. Por É o parentes. marido ou ex-companheiro. Então é um absurdo isso, né? Você tocou num ponto importante, que você citou, né, que na sua família teve vários casos, né? E aqui eu acho que vale a pena a gente, em terapia, né, se falando do tratamento terapêutico, que muitos padrões se repetem na família, passa de geração para geração. E isso tem como a gente tratar, né, dentro do processo terapêutico e tudo mais, para romper com esses padrões, né? Porque assim, a maior parte dos nossos comportamentos, eles são inconscientes, né? E isso começa, a raiz é lá de trás, e é muitas vezes, né, dos antepassados, das histórias da nossa família, né? E por lealdade, aquilo começa a se repetir, né? Então, é importante a gente olhar também, né, para a história da pessoa. E aqui eu ressalto também a questão tanto da vítima quanto do agressor. Sim. Porque um agressor também, né, para chegar nesse ponto, com certeza na história dele lá atrás tem algo ali. Exatamente. Né? Então eu acho que os dois lados. E a gente sempre olhar assim para a história de uma maneira completa, trazendo realmente, né, como a Ana falou, né, que marcas que deixaram na família de gerações ali passadas. Por isso Nunca que mais somos os mesmos. Por né? isso que eu falo, todo mundo deveria investir em terapia. A terapia é fundamental. É para você saber quem que você é, como você vai comportar numa sociedade, como você vai se comportar na hora que ouvir um não, uma rejeição. Então, assim, a terapia é fundamental. É fundamental. E assim, ó, existem padrões inconscientes, tipo assim, que iniciaram lá na infância. Muitas vezes, né, os pais, nós temos pais, né, vocês aqui, né, são pais também, e a gente sabe que nós somos imperfeitos, né? Então, acontece, né, de você incutir crenças na criança, né, de não merecimento, de não ser capaz, né, que você merece sofrer. Sim. E isso, né, leva a futuramente atrair alguma situação que reforce essa crença. E tem aquela questão assim, aconteceu comigo, agora eu tô vendo o que tá acontecendo com você, os padrões estão repetindo, aí você acha que, nossa, é isso que eu mereço mesmo. E não é. Você tem que quebrar ali, né? Exatamente. Tem que quebrar. Eu tenho um caso, uma vez na faculdade de enfermagem, a gente fez um workshop nesse sentido, né, de violência em relação à mulher. E aí a gente chamou a delegada, né, Da mulher? Da mulher. né, e a questão da polícia também. E aí um policial deu o depoimento dele, que ele presenciava o pai agredindo a mãe por vários, né, anos. Aí quando ele cresceu um pouco, ele enfrentou o pai, né, pra não deixar bater na mãe. E assim, ele ficou revoltado, né, com o pai, cresceu com essa revolta e tudo mais, né, com essas memórias aí. E aí depois ele casou. E ele casou, e assim, né, como assim que eu vou bater na minha mulher, né? Se eu criticava meu pai que batia na minha mãe. E aconteceu dele perder, né, o controle e tal, e começar a agredir a mulher. E foi onde ele foi buscar um tratamento. Então hoje, dentro dessa rede da Delegacia da Mulher, eles também preocupam, né, tanto em dar um acompanhamento, uma rede de apoio para a vítima, quanto para o agressor. E aí, como assim, né, se ele viu o pai dele fazendo e ele depois fez igual, né? Então, que existe uma lealdade inconsciente. É como se eu fosse diferente, eu não vou ser pertencente àquele sistema, entende? Você é aceito, né? Uma coisa... Isso, você excluído, né? Você excluído. Então, gente, é bem profundo, né? Eu acho que a gente tem que olhar bem para a história, para resgatar isso também desde lá de trás, né? E é isso. Uma coisa muito importante que a gente precisa trazer aqui nessa mesa é a questão seguinte: alguém está vendo a live, está sofrendo, né, agressão, a mulher está sofrendo agressão, aí ela pensa, mas eu não vou denunciar
porque tem um histórico dele lá atrás, e ele passa a ser o coitadinho da história, né? A gente espera que as pessoas não confundam isso. Um agressor precisa ser punido. Ele precisa de tratamento, mas ele precisa ser punido, porque é um crime. Sim. Não é verdade? Então, assim, às vezes a pessoa arruma desculpas, doutor Cajá. Não é verdade? Tipo assim, ela quer uma desculpa para não denunciar o agressor. Ou então, às vezes, quando ela denuncia a mulher, ela às vezes quer tirar a queixa por conta de pressão da família. Exato. A questão dela mesmo, e como a própria Michele falou, a questão da dependência financeira, a dependência emocional. Então isso são coisas que precisam ser levadas e para terapia, porque a pessoa realmente ela precisa de uma rede de apoio e que muitas vezes não tem dentro da própria família. Às vezes a família não aceita, né, que aquela mulher separa porque vai depender. Então assim, é uma situação muito complexa que realmente merece, né, essa discussão da sociedade. Por isso que a gente está aqui, por isso mais uma vez parabéns, Michele. E eu queria saber um pouquinho de você, Michele. O que você atribui ao caso dessas mulheres ter tanta dificuldade para poder sair de um relacionamento desse ou para poder reconhecer que ela está diante de um relacionamento abusivo? No meu caso, que eu posso falar por mim, no começo eu me sentia culpada. Tanto de assim, nossa, vou denunciar, mas e a mãe dele? A gente pensa muito na família do agressor também, e eu me senti um pouco culpada. E tem a questão também que você fica assim, mas será, no meu caso, quase 40 anos, será que eu vou arrumar outra pessoa? Vem aquela dependência emocional. Então, assim, tem essa questão que tem mulheres também que dependem financeiramente, né? Vou denunciar, mas é o provedor do lar, meus filhos vão passar fome. E, nossa, é muito complexo, como o senhor falou, é muito complexo. Então, assim, é a base que eu falo que é a base familiar, né? Como a gente falou, mais as terapias para você ter força e posicionamento. Sim. Porque a questão que em todas as entrevistas que eu estou falando, se você denunciar, fica firme, busca ajuda. Tem grupo de apoio, sim. Tem a polícia, tem o CRAS, tem as psicólogas, tem o pessoal que, se você não tem onde morar por causa da dependência financeira, tem o lar para te acolher. Então, assim, posiciona. Porque muitas vezes nós, quando denunciamos, somos mal vistos porque tira queixa depois. Então não faz sentido. Então é muito complexo, né, o tema, mas tem a questão que as pessoas veem a gente assim, gente, não entra não mete a colher não, porque já vai voltar. Como assim já vai voltar? Mas teve caso hoje mesmo, seu filho Atos relatou para mim, que ele defendeu uma mulher, no outro dia ele passou, a mulher tava com o cara. Exatamente. Gente, aí não dá, aí eu já fico... No seu caso específico, Michele, quando que você percebeu que você estava nessa relação abusiva? Quando começou a falar assim, você quer ficar loira? Então eu vou terminar com você. Você vai na academia na hora que tem só muito homem? Então você já não vai mais. Só que assim, eu nunca abaixei a cabeça. Eu sempre falei, aí que eu fiquei loira, né? Aí que eu ia na academia, no horário de pico. Entendeu? Assim, não para afrontar, mas para mostrar que não, peraí, eu não dependo de você. Foi uma rotina sua, ir na eu academia, conheci ele na ficar academia, loira. Né? Olha aqui, você tá conversando com quem? Pegava o celular, investigava o celular. Então, assim, na hora que eu comecei a ver, eu falei assim, peraí, tá errado esse negócio aqui. Entendeu? Viu, Maria Alice, como que isso é um traço narcisista, né? É aquela falsa proteção, tipo assim, eu te amo, quero cuidar de você, e ao mesmo tempo, na verdade, é um controle, né? Porque a pessoa quer... Tanto é que na hora que eu comecei a ver, eu tava me diminuindo e ele tava crescendo. Sim. Aí ele cresceu no profissional, no fisiculturismo, ele cresceu nas amizades, eu falei assim, se eu olhar, minha mãe olhava em mim, eu lembro certinho, minha mãe olhava pra mim, Michele, você não tá feliz, seu olho não tá... junto com o sorriso, tá estranho. Falei, não, mãe, eu tô bem, e mãe eu tô conhece, bem. Né? E não é que eu não tava bem? Mas você tinha medo dele? Medo não. Tanto é que uma vez a gente conversando sobre o mundo do fisiculturismo, ele falou assim, tem muito caso que os caras agridem as mulheres. E elas não denunciam. Eu falei assim, se um dia você fizer isso comigo, eu vou te denunciar. Um dia a gente conversando assim, aleatório, falei assim, eu não compactuo com isso, porque... Eu vivi num casamento de 23 anos, onde tinha violência, só que eu dependia financeiramente. Então essa não foi a primeira vez que você passou por isso. Então, assim, no outro relacionamento era aquela violência, assim,
você não vai conseguir, você não é capaz, Diminuindo, você não vai né? dar conta. E assim, pelos filhos eu fui ficando, porque eu fui mãe nova, então eu tive que ir ficando. Quando eu consegui sair, eu prometi para mim, falei assim, Deus, o Senhor me tirando desse relacionamento, o próximo, na hora que eu ver, eu não tenho por que ficar, eu não sou obrigada a ficar. Então assim, na hora que eu detectei os sinais, eu falei, está na hora. E foi a hora que eu saí. Essa foi a primeira vez que ele te agrediu? Foi. Nunca levantou a voz. Onde os comentários estão assim, ela já devia ter apanhado, porque, né, olha o tamanho do cara e tal. Gente, ele nunca levantou a voz, sempre cordial. A cidade gostava dele. Tanto é que quando a gente fazia as campanhas da rifa para ajudar a custear o fisiculturismo, todo mundo comprava. Minhas clientes lá no meu salão, não, vamos ajudar ele, e levantando ele. Então, assim, ele é aquela pessoa que conseguia manipular todo mundo, mas depois a culpa é sua. Tanto é que eu decidi terminar, porque ele chegou em mim e falou assim, eu te traí, a culpa é sua. Sim. Olha, a fala da Michelle é muito importante, que bate com aquilo que a gente vê na literatura, sim, que são traços, né, de pessoas que são narcisistas, que é aquela coisa que ela falou, o manipulador, né, e aquela questão da falsa proteção. Foi. Mas assim, estudando um pouco mais, a senhora está aqui, pode me corrigir, eu acredito que ele seria mais um sociopata. Porque ele conseguia driblar todo mundo, ser bom, mas na hora que eu ouvi o não, ele vinha na força. Entendeu? Foi a hora que ele ouviu o não, eu não quero mais, eu não vou voltar, não adianta. Ele veio e tentou ganhar na força. Mas é porque ele não admite, né? Por exemplo, como assim? Eu sou o bom, né? O gostoso, né? E você vai terminar comigo? Então, tipo assim, esse é um traço Fere o narcisista. ego, né? Fere o ego. Fere o ego. Então, Michelle, eu queria pedir para você, eu sei que não é nada confortável para você, né, contar como aconteceu. Nós temos vídeos aí, né, rolando aí nos jornais, nas redes sociais, mas eu queria que você contasse um pouquinho, só até o que você achar que você consegue contar, fique totalmente à vontade, tá? Para estar contando para a gente como aconteceu, tá? Tá. Então, gente, foi dia 8 de maio, a gente já tinha feito um mês de término, eu terminei com ele em abril, e bloqueei ele em todas as redes sociais, não tinha contato algum, só que ele começou a me perseguir pelos celulares de outras pessoas, olhando o que eu estava fazendo, deixando de fazer, começou a ir na porta da escola do meu menor, começou a rondar a minha casa, os vizinhos que via, eu não via, porque aquela correria de rotina eu não via. E aí, no dia 8, eu estava na escola do meu menino, era o dia da família, e ele me ligou de outro celular, ele falou assim, me desbloqueia, eu quero levar um mimo para você de Dia das Mães. E na quinta-feira é o dia que eu fico sozinha, porque o meu menor vai pro pai, e os outros dois meus trabalhavam de madrugada. Então, assim, ele planejou. E aí eu falei assim, olha, eu não quero, e você está começando a me perseguir, está insistindo, eu vou acabar conversando com suas irmãs, com sua mãe, e vou fazer uma medida protetiva. Ainda ele falou assim, se envolver polícia, aí o negócio vai ficar difícil. Eu estou tentando amigavelmente. Eu falei assim, mas eu não quero mais, eu não tenho obrigação de ficar, né? E ele falou assim, por favor. Eu falei assim, não, e desliguei. E aí ele pegou e ligou de novo, falou assim, você me desbloqueia, pelo menos pra gente conversar? Eu falei, saindo da reunião aqui dos pais aqui, eu converso com você. Aí desbloqueei e falei assim, realmente eu não quero, e é melhor você ficar na sua, deixa eu em paz. E bloqueei de novo. Só que aí eu saí da escola, fui lá, atendi uma cliente, aí minha cliente falou assim, você quer que eu fique aqui com você? Eu falei assim, não, eu vou sair pra rua. Assim que eu entregar meu menino pro pai dele, eu vou sair pra rua. E quase na hora dele voltar, eu volto para casa, que aí com o meu menino ele não vai fazer nada, se vier, né? Só que aí eu saí, na hora que eu chego em casa, ele estava escondido na rua de trás. Eu não vi. Na hora que eu pus a chave no portão para entrar, ele apareceu e entrou na frente. E entrou, falou assim, entra que a gente vai conversar. Eu falei assim, mas o quê? Ele falou assim, entra, você preferiu sair do que aceitar meu mimo? Eu vim aqui com todo carinho, você está me desprezando? Aí começou, né? O desprezo, o orgulho, vinha ali. Aí eu ficava olhando para o meu portão, olhava para a rua, eu falei assim, e agora? Onde eu moro é um beco, eu não tinha para onde correr.
Aí eu fiquei pensando assim, acho que ele não vai fazer nada não, né? Só conversa, eu vou falar que não, ele vai embora. Aí onde nas filmagens eu sento no sofá e ele começa a falar. Eu tô tentando mudar por você, eu tô buscando a Deus, busquei o pastor para conversar e eu quero me redimir, eu tô tentando consertar a minha vida, que não sei o quê, e você tá me ignorando, me desprezando. O meu orgulho estava só de lado, agora o meu orgulho voltou. Aí eu só falei assim para ele, mas agora? Tipo assim, agora que você vai resolver mudar, né? Aí a hora que ele já bate na minha perna e fala, você não tem opção de não querer ficar comigo, e começa a me enforcar. Aí eu fiquei olhando bem para ele e falei assim, você vai me bater? Ele continuava, ele não respondia. Aí eu só falei assim, Deus, seja feita a tua vontade. Aí nessa hora eu desmaiei. Aí começa o soco. Ele me bateu, eu estava com esse óculos, não quebrou. Eu falo que foi um livramento. Aquele dia foi um livramento, porque eu não consigo descrever outra situação, porque ele me socou muito o olho, o rosto e o ouvido. Eu não quebrei, não estourou tímpano, nem a retina. A retina ficou perfeita. Então, assim, é onde ele me bate bastante. E o meu irmão assistiu o vídeo, que eu não consigo assistir na íntegra, assim. Aí meu irmão falou que ele sentou eu no sofá, porque aí ele me bate, eu tô desmaiada, eu fiquei endurecida. Aí ele senta, eu passo a mão no meu rosto, pede para eu respirar. E aí na hora que eu dou de voltar, ele soca o ouvido, já cata eu pelo cabelo e vai me puxando lá para minha cozinha, me socando. Aí lá na cozinha ele me tacou na geladeira, onde eu acordo. Aí eu falo assim, o que aconteceu? Arruma aqui, meus meninos vão chegar do serviço e tá bagunçado, o que aconteceu? E ele, cala a boca, o seu menino chegou. O que eu faço? Eu falei assim, não, abre o portão, é só abrir que ele entra. E eu não tinha noção de como estava o meu rosto. E aí na hora que ele abre o portão, meu menino me vê, já para. E ele tem 9 anos. Ele para assim, fica em choque, ele falou assim, e aí garotão, tudo bem? Como se não tivesse feito nada. A mamãe caiu, machucou, o tio vai cuidar de vocês. Aí ele me leva pro quarto, me tranca, volta e continua a cuidar do meu filho como se não tivesse feito nada. Aí conversa, tudo, pega na mão dele. E a parte assim que o meu irmão relata, ele falou assim, tudo foi forte, mas a parte do Emanuel, ele foi forte mais ainda, por ter 9 anos, ele não gritou, ele não fez escândalo, tipo assim, quero minha mamãe, né, aquelas coisas assim. Ele fica quietinho no celular, mexendo, olhando para a porta do seu quarto. Na hora que o agressor sai, ele estava chorando, ele já enxuga lá e fala assim, e aí tio, tudo bom? O que a gente vai fazer? Eu tô com fome. Eu falei assim, gente, foi Deus, porque qualquer expressão que eu fizesse e o meu filho gritasse, ele matava a gente com a mão, né? Porque é o tamanho dele. E aí ele vai, coloca o meu filho para dormir e vai lá na cozinha, pega uma faca e volta. E o tempo todo com o meu celular, ele não deixou eu com o celular na mão. E aí lá no quarto começou, ele falou assim, você tá com outra pessoa, porque não é possível que você não quer voltar comigo, eu não te fiz nada, né, a culpa é sua. E aí eu falei assim pra ele, olha, fica em paz, tá tudo tranquilo, a culpa não é sua, a culpa é minha. Eu vou voltar com você, minha família vai ter que aceitar a gente de volta. Só cuida de mim que agora tá doendo. Meu rosto tá começando a doer e tá dando vontade de desmaiar e vomitar. E ele fuçando no meu celular. Conversou com outras pessoas passando por mim para ver se eu tava em outro relacionamento. E ele via que não tinha nada. E aí eu vi ele escondendo a faca debaixo da perna. Eu falei assim, ai Deus, agora é eu e o Emanuel que tá aqui. O que eu faço, né? E aí nisso ele falou assim, eu vou dormir aqui, seus filhos vão ter que me aceitar. E toma esse remédio. Aí eu falei assim, olha, eu sou hipertensa, eu não sei o que é que tá aí, né? Vai que eu passo mal, tudo, como que você vai me acudir? Ele pegou a faca e falou assim, toma o remédio. Aí eu engoli, antes de engolir, eu falei assim, Deus, só não deixa eu dormir, porque o Emanuel tá aqui. E aí eu finjo que descansei assim, e ele muito agitado, mexendo no celular, eu ainda falei assim pra ele, você quer orar? Ele falou assim, quero. Eu falei assim, então vamos orar. Aí ele ajoelhou, orou, eu orei também, e aí ele conseguiu dormir. Então ali eu vi que além de ser a parte, né, psicológica, tinha também uma luta muito espiritual, que na mesma hora que ele estava tranquilo, daqui a pouco ele transtornava. E aí ele dormiu lá em casa, tudo, meus outros meninos chegam do serviço, chega e lá no meu quarto, vê que está trancado, eles olham pela janela e ainda pensou assim, nossa, que bosta, minha mãe voltou com ele, porque ninguém queria mais.
E aí eles sobem tudo, aí no outro dia cedo ele acorda, guarda a faca lá na cozinha e volta e me acorda e fala assim, vamos lá em casa, que eu vou arrumar as marmitas para ir trabalhar e a gente toma um café. Eu falei, vamos. E ele com o meu celular, eu falei, eu não vou questionar, né? E indo, ele foi dirigindo o meu carro e ele começou a ficar agitado, passava nos quebra-mola muito rápido. Eu falei assim, olha, o que está acontecendo? Ele falou assim, olha o que eu fiz, você não tá com ninguém, não precisava ter feito isso. Eu falei assim, olha, já foi feito, eu tô em paz, eu tô tranquila. E eu tô pensando aqui, a gente vai falar uma história, só que eu preciso que você conte junto comigo. Eu vou falar que é os noia que pediu dinheiro, eu não dei, eles me bateram e eu te chamei, você veio cuidar de mim. Aí ele falou assim, mas você acha que eles vão acreditar? Eu falei assim, ó, meus filhos é de boa, tranquilo, eu converso com eles, vai dar certo. Ele, então tá bom. Aí chegando na casa dele, ele começou a arrumar o café, trouxe o café e eu sentada, sem meu celular, ele não deixava o celular nem próximo de mim. Aí ele vem com o café, pega uma outra faca e começa a fechar a casa dele, e aí eu questiono, falei assim, por que da faca? Ele falou assim, não ri, que se eu não te matar com a faca, eu vou te matar com a mão. Aí eu questionei ele, falei assim, por que você quer me matar? Ele falou assim, olha o que eu fiz. Eu falei assim, e o que tem? Isso daqui vai com 3 semanas, vai sair. Aí você me mata, você se mata, sua mãe chega do serviço, vê a gente morto aqui, e você sabe que é muito espiritual, vai ficar espírito de morte, que sua mãe como que vai viver numa casa, né, lembrando da cena, por causa de um negócio que... Ainda falei assim, olha aqui, eu te amo, a culpa não é sua. Graças a Deus não quebrou o meu dente, né? E comecei. E ele me olhava meio questionando, assim, com o olhar de essa daí é mais louco que eu. Mas era minha vida, né? E os meus filhos não sabiam para onde que eu estava, porque eles estavam dormindo. Então, se ele me matasse, e aí? Onde que eles iam me achar, né? Porque... E aí fui conversando com ele, ele falou assim, então tá bom, você não tá com raiva? Eu falei, não, porque você me bateu desmaiado, eu não senti, então eu não tô com raiva. Aí ele pega o meu celular, entra no aplicativo e mostra a agressão pra mim. Ele mostrou? Só que assim, como esse olho meu tava machucado e ele tava na minha frente assim, eu olhava com esse olho, mas por trás do celular. E eu não fiz expressão, porque eu falei, se eu fizer, ele vai me matar. E a faca do lado, eu falei assim... Ele sabia que estava sendo gravado. Ele sabia. Aí eu peguei, olhei assim, falei assim, o que tem? Ele falou assim, você não tá com raiva? Você não tá sentindo ódio? Eu falei, de jeito maneiro. Ele falou assim, não mesmo, assiste de novo. Aí ele voltou o vídeo, foi de novo pra eu assistir. Eu falei assim, tá tudo em paz. Queria buscar qualquer reação ele dela queria pra poder... assim, ele queria que eu esboçasse qualquer revolta. Pra depois dizer assim, eu fiz isso porque ela revoltou, entendeu? E aí ele vai e apaga o vídeo. Falou assim, então vamos arrumar marmita, vamos tomar um banho. Eu falei assim, olha, pode tomar banho, eu não tô aguentando ficar de pé. Aí ele pegava a faca de novo e falou assim, vamos tomar banho. Eu falei, então você me segura, que eu tô com vontade de desmaiar e vomitar. Aí ele me segurou, deu banho, colocou roupa, eu sentei no vaso do lado, ele tomou banho, se arrumou e começou a arrumar a marmita. Aí ele arrumando a marmita, ele tava de boa, assim, conversando. Daqui a pouco ele chegou bem pertinho de mim, assim, falou assim, se você me denunciar, eu posso até ir preso. Mas na hora que eu sair, eu vou matar você e sua família. Eu vou atrás de um por um. Aí eu assim, nossa, mas de novo você falando isso? Eu tô em paz. Né? Por que você tá questionando? Eu tô tranquilo, sei que tá apavorado. Aí ele, então tá bom. Ele arrumou a marmita, tudo, descendo. Aí chegando lá em casa, meus meninos não é de acordar cedo por trabalhar de madrugada. Eu cheguei, tinha um sentado lá fora tomando sol. Aí eu falei assim, olha, meu menino tá ali, melhor você entrar aqui, pegar o seu capacete e deixar que eu resolvo com eles. Porque eles vão ver meu rosto, vão partir pra cima de você, você vai querer revidar, aí vai ficar mais feio o negócio, aí não vai dar pra gente contar a história que eu pedi. Ele falou, não, tudo bem. Pega o capacete, vai lá, cumprimenta meu filho como se não tivesse feito nada e vai trabalhar. Doente mesmo. Doente. Aí eu fiquei, aí ele me entregou o celular. Aí eu fiquei olhando na câmera, ele saiu com a moto, falei assim, agora. Aí eu fui lá, falei pro meu menino, entra e tranca o portão. Eu falei assim, não faz expressão, que eu não sei se ele tá aqui perto. Entra e tranca o portão. Aí ele tranca, já começa a gritar meu outro menino, desce aqui, olha a mãe. E o meu menorzinho assim,
puxando aquele ar. Eu falei, filha, a mãe tá bem, tá? Vai lá jogar videogame. Eu tenho que manter a calma por todo mundo. Aí os dois mais velhos que moram comigo desceu. Aí eu contei tudo, só que assim, ele tinha colocado tudo dele no meu celular. Então tudo que ele estava fazendo, eu estava vendo. E eu não sabia se ele tinha posto o meu no dele. Então eu falei para meus meninos, eu preciso de um celular para ligar para a polícia. Porque o meu, não sei se ele rastreou. E aí o meu menino falou assim, mãe, liga do meu. Só que antes de ligar, ele mandou mensagem, falou assim, Valente, só com mulher, né? E deu o celular para mim. Aí eu liguei para a polícia, falei assim, olha, foi agredida, e ele é fisiculturista, e ele é muito forte, e eu preciso de ajuda, mas não demora, gente, que eu tô com medo, que ele ameaçou eu e meus filhos. E aí ele chegou. Ele voltou? Ele voltou, depois da mensagem do meu filho, ele voltou. E nisso eu tava conversando com a polícia, falei assim, ele acabou de chegar aqui, gente, pelo amor de Deus, eu tô sozinho com 3 filhos. E aí eu falei, os meninos, mãe, o que a gente faz? Eu falei assim, vão ganhar tempo. Sai lá fora e fica conversando com ele. Só que ele pra fora e meus meninos não alpendram lá de casa. E eles, olha pra você ver o que você fez com a minha mãe sempre te ajudou. Pra que você fez isso, né? Melhor você ir embora, a gente não quer problema com você. Fica na sua, deixa a gente aqui. Imagina se fosse com a sua mãe, a gente te recebeu tão bem, sonhou seu sonho. Eu falei pros meninos, vai ganhando tempo. Aí, por fim, meus meninos não aguentou mais, porque ele começou a falar assim, mas não fui eu. Entendeu? Entendi. Porque ele tava com a história que a gente ia contar. Não fui eu, ela não falou pra vocês que foi os nós, que não sei o que. Aí meu menino já é muito mais estressado. Sim, ele pegou, fechou o portão, falou assim, mãe, a porta, falou assim, mãe, eu não quero mais conversar, eu tô estressando. Aí ele começou a me gritar lá fora, Michele, sai aqui, eu preciso falar com você. E começou a me ligar. Aí eu falei, gente, então deixa que eu ganhe tempo agora. Eu falei assim, e aí, o que aconteceu? O que você precisa? Ele falou assim, você não lembra que foi os Noia? Eu falei assim, lembro, mas eu lembro também que eu não vou sustentar essa história. Eu já chamei a polícia, se você quiser ir embora, foragido, é uma opção sua. Ou você fica aqui, a polícia está chegando. Acabei de falar, a polícia chegou. Parou 3 viaturas, 7 policiais. Aí ele chorou. E eu observo muito, eu gosto da parte da terapia, da mente, sabe? E eu observando, eu falei assim, ele não tá chorando por causa de mim. Ele tá chorando por ele. Ele não tá chorando pelo que ele fez comigo, como ele me destruiu. Ele tá chorando pela carreira, sim, pelo emprego, pelas coisas que ele tava conquistando, que não vai ter. Pensado antes, né? Entendeu? E depois eu fiquei... Aí, na hora que a polícia prende ele e leva, aí me dá o choque de adrenalina, foi acalmando assim, aí deu o choque do choro. Aí você se culpa. Por quê? O que eu fiz para merecer? Aí vem essa parte que entra da violência. Por que a gente se culpa? Por que a culpa é minha? E muita gente perguntando assim, mas o que você fez para ele fazer isso? Sabe? Aí você fica assim, gente... Então, assim, a questão eu trouxe agora, depois de 3 meses, porque quando aconteceu, eu estava me culpando. Eu pensei em realmente ir falar assim, gente, mas eu não devia ter feito isso, né? A culpa, será que foi minha mesmo? Onde eu comecei as terapias e as terapias estão me ajudando assim a ter uma força não de raiva de querer pegar e matar, é raiva de justiça, porque eu não merecia, entendeu? Eu não merecia, mesmo que se a gente tivesse discutido e rolasse um tapa, não sei o que, ele é muito mais forte que eu. Então assim, eu resolvi hoje abrir o jogo e falar primeiro, porque começou a rodar na cidade que era mentira minha, que ele não tinha feito o que ele fez, que eu estava inventando, e outro para poder ajudar outras pessoas, porque eu sempre falei, gente, eu quero ajudar outras pessoas, Deus me use de alguma forma, eu quero ajudar outras pessoas. E vem agora o Agosto Lilás. Então eu falei assim, não, acho que agora é a hora. E precisava falar, porque assim, o caso da mulher lá no elevador, gente, um absurdo. O outro fisiculturista em São Paulo, que entrou no apartamento, destroncou a mão de tanto que bateu. O caso dessa então, assim, semana de Pouso Alegre. O de Pouso Alegre, né? A outra senhora lá de 67 anos, que o cara matou ela, confessou e saiu pela porta da frente. Então, assim, gente, é absurdo demais. Não, igual eu falei para meus meninos, eu falei assim, olha, vocês estão firmes comigo, porque eu vou expor. E isso respinga, querendo ou não, igual estava falando para ela, eu perdi muita cliente depois disso, porque o estúdio é dentro da minha casa. E assim, muita gente fala assim, nossa, mas eu tô com medo. E se ele for aí, que não sei o quê, eu tô com medo de ir aí. Eu falei assim, gente,
a gente é a vítima e a gente perde, culpada, né? E eu falei assim, gente, olha que situação, né? Mas eu falei, é minha história, não tem como fugir, né? Não tem como eu falar, tá tudo bem. E eu não ia, assim, não ia expor tanto, porque ficou mais conhecido no meio da academia. Mas eles falando e querendo entender do jeito deles. Aí na hora que saiu que eu era mentirosa, eu falei assim, não, parou. Aí não. E assim, eu estou impressionado de ver a força que você teve, né, para poder lidar diante de uma situação dessa, né, com iminência de uma morte, e você ainda usou a inteligência, usou a sensibilidade, a calma. Muita gente Isso é falou muito assim, importante. você foi frio. Eu falei, gente, na hora que você tá ali entre a sua vida e uma decisão, você concorda, né? Eu tinha que concordar. A culpa não era dele, era minha, né? E eu te amo, vai ficar tudo bem. É uma forma de proteger. Porque, olha, a mente psicopata é muito conturbada. Se você debate, se você afronta, já era. Infelizmente, a gente vê, a gente vinha conversando, né, no caminho, e a Michelle falando de pessoas que ficaram do lado dele, sim, entendeu? Sim. Isso me diz muito sobre uma pessoa dessa. Como é que você vai ficar do lado de um cara que comete uma atrocidade desse tamanho? Sim. É assustador. É o que eu falei para a Elna, dos amigos que eu conheci através do agressor, um só simpatizou, um só sentiu minha dor. E foi ele que falou assim, Michelle, você me autoriza a jogar esse vídeo? Eu falei assim, tamo junto. E ele sofreu muito ataque. E de pessoas que falaram assim, não, vai prejudicar isso, vai prejudicar aquilo, não faz isso não. Poxa, se você defende uma situação dessa, você é cúmplice. Enquanto a gente está conversando aqui, né, Michelle, tem 4 mulheres sofrendo o que você está falando, inclusive chegando ao óbito mesmo, né? Porque o feminicídio é o homicídio, só que voltado para a mulher e em razão por ser mulher, que é diferente do homicídio simples, né? Que é qualquer causa, né? Até a gente fazendo um apanhado histórico, a Elna pediu para falar sobre a questão do feminicídio, é uma lei ainda muito nova, se você pensar bem, de 2015, né? E quando ela surgiu como uma qualificação, ou seja, é um homicídio qualificado por ser mulher. Só que depois de 2024, né, 2023, passou a ser um crime próprio, com agravante maior, né? E não tem fiança, né? Então, parece. E a estatística no Brasil é terrível, porque só em 2024 foram quase 1.500 mulheres que morreram, né? Todo dia morre 4 mulheres e 80% são agressores que vivem junto com as pessoas, né? Ou é um companheiro, ou é um ex-companheiro. 70% dessas mulheres são negras, né? Que é outra coisa também que chama bastante atenção, que tem a ver também com a questão socioeconômica, como você falou, que inclusive uma das maneiras que a pessoa acaba aguentando essas situações, né? São por causa disso. Só que fatalmente o agressor ele não vai mudar por conta disso. Cada vez mais ele sente mais ainda dono da situação, né? Porque ele vai subjugar a mulher. Ele vê a mulher como inferior ou como objeto dele e, de certa maneira, a sociedade ainda trata a mulher ainda como uma pessoa assim de segunda categoria comparado com os homens, né? Então, assim, é muito importante essa sua fala, né? Porque vai servir como alerta para as outras mulheres que estão passando por situações que no início pode ser só assim um assédio, às vezes uma brincadeira que vem, mas no fundo ele já está mostrando um traço patológico, tanto né? é que lá no grupo, só concluir aqui, lá no grupo de apoio que eu tenho, lá tem uns cartazinhos, assim. Normalmente a gente pensa que a violência doméstica é só a física, né? Sim. Não é, tem a verbal, tem a por mensagem, tem a psicológica, tem a emocional, tem a sexual. Sim. Então, assim, é muito mais amplo do que a patrimonial. Eu não tinha ciência disso, né? Consciência disso, né? Então eu falei assim, nossa, gente. E eu cheguei lá e eu sou muito assim, eu quero falar. Aí eu falei assim, gente, posso divulgar? Eu quero mostrar esse ambiente aqui que vai ajudar outras pessoas, não sei o que. Elas, não, é que vem através primeiro de ocorrência, né? Tem que fazer o boletim e tal. Eu falei, não, eu quero divulgar, eu quero falar. Porque muitas vezes a gente não faz ocorrência por uma mensagem te defamando. Isso daí também já é. A gente não faz por causa de
essa pressão psicológica, o abuso, né? Eu falei assim, gente, eu quero divulgar, eu posso, mas ainda não posso, mas agora eu posso, agora eu tô falando. Mas é importante a sua fala também no sentido de mostrar que Itajubá a gente tem, né, esse serviço especializado de assistência social. Sim. Eu mesmo não conhecia, até falei que eu achava que era uma falha. Eu tive lá na pasta da assistência social com a Cláudia, até queria mandar um abraço para ela, uma pessoa assim muito bacana nesse sentido, tá trazendo essa importância, né, junto com as meninas lá do CRAS, do CREAS, que são, né, o serviço de especialização contra, não só contra a mulher, né, mas contra as crianças também, os idosos, né, que também sofrem tipos de violência também. Hoje não estamos falando da mulher, mas a gente sabe que a sociedade, de um modo geral, hoje está muito fragilizada, né, seja por questões políticas, por questão econômica, ou por questão cultural, que a gente também tem essa ideia de achar, né, que porque a gente está num país sul-americano, mas isso é independente da classe, né? Acontece na classe social mais alta, na classe social mais baixa. No Brasil, a gente tem a estatística mostrando que a região centro-oeste é a região que mais tem esse tipo de feminicídio, né? A cidade mais violenta é o Rio de Janeiro, junto com São Paulo, em termos de número, mas se a gente for pensar por habitante, seria Teresina, a capital, né? O estado do Piauí é o estado mais agressivo, 42% dos feminicídios acontece lá. E a Elna até falou, né? Você também é do Nordeste, né, Elna? Sim. Na época quando aconteceu o assassinato da minha sobrinha, infelizmente as leis ainda eram, tanto que no dia do julgamento, eu não entendo muito de leis assim, mas ele foi julgado como que ele agiu por violenta emoção. É para tentar reduzir a pena, né? Por violenta emoção, para poder reduzir a pena. Hoje ele está lá solto. Por que eu moro aqui em Itajubá hoje? Porque eu não aguento chegar na minha cidade e toda vez que eu saio na rua, eu me deparar com o assassino da minha sobrinha. Entendeu? Graças a Deus que isso está mudando, né? Graças a Deus. É igual o caso do moço lá do soco no elevador. Foi falar que é porque ele é autista. É a mesma coisa de eu ir beber e cometer um assassinato e falar assim, é por causa da bebida? Não, se só é externo que você é. Sim. Não tem como. Se você em sã consciência fala, não, eu tô com raiva, eu vou sair de perto, porque a raiva é 5 minutos só que você precisa. Você faz estrago. Então, assim, não tem justificativo para as coisas. E nesse cara ainda tem um agravante, porque está estigmatizando uma doença, né? Porque não tem nada a ver autismo com violência. Não, isso daí acaba com as mães que estão tentando, né? Com certeza. Michel, só fazer uma pergunta. Sim. Porque muita gente perguntou a respeito disso, se o fato dele se tornar agressivo foi por causa do uso de esteroides, anabolizantes. Normalmente sim, porque nesse meio eles tomam, né? Mas aquele negócio não justifica também. Não justifica. E a gente também tem que lembrar o seguinte, na verdade, é como você acabou de falar, Michele, a pessoa que é violenta, ela tem um histórico anterior. Sim. Na verdade, você tem que buscar isso. Não é porque está usando uma testosterona, qualquer coisa que seja, que pode exacerbar. Para quem tem já um histórico, um prévio, isso pode contribuir. E a gente tem que lembrar que muitas vezes eles fazem uso de anabolizantes sem recomendação médica. Eles compram, por exemplo, hormônios que não é para humano, que é para animal. A dose está errada. Então tem tudo isso, né? Porque a gente sabe que uma reposição hormonal adequada vai fazer muito bem, mas só que nesse caso são exageros que acontecem, eu penso né? assim, no caso, né, voltado para o fisiculturismo, se as pessoas têm que tomar isso para conseguir o corpo que precisa, então faça um tratamento psicológico. Um acompanhamento médico, na época, né? do preparo, se isole, porque a gente não tem que pagar o preço por isso, entendeu? É o sonho deles, então Michele, aproveitando que a gente está aqui, né, a gente sabe que a questão envolve saúde mental, né? Porque, e no seu caso, o que você teve assim, de sintomas? Porque a gente sabe que a pessoa, quando está diante de uma situação dessa, vai ter ali um quadro de ansiedade, ou depressão, angústia. Conta pra gente, pânico, como que foi no seu caso? As 2 primeiras semanas foi o pânico de sair à noite ali no portão da minha casa. Porque aí eu achava que ele ia aparecer no beco ali, eu ficava assim, mesmo sabendo que ele estava preso, minha cabeça deu um pouco de surtada. Mas assim, o que eu me apeguei mesmo, e tem gente que fala assim, nossa, você tá forte. Eu falei, gente, é tudo decisão. Eu decidi não deitar pra dor, eu decidi. Então teve as 2 primeiras semanas de surto, que eu ficava com medo, não saía pra nada. Meus meninos iam no supermercado, iam no açougue, e eu ficava só dentro de casa, e atendendo ali, portão trancado, cortina fechada, medo de aparecer, dar um tiro e sair correndo, a cabeça ficou assim. Mas na 3ª semana,
o meu menino tava pro pai, eu falei assim, Deus, eu vou deitar hoje aqui, domingo, eu vou chorar tudo que eu quero chorar. Eu quero viver esse luto. Porque, assim, quando bate no rosto, fere a honra. E eu nunca... ela não me conhece. Eu para brigar, custa. A pessoa faz o que faz, eu ainda tô lá. Não, vamos, você consegue. Não, esquece, já nem lembro mais. Eu tento o máximo que eu posso. Então, assim, eu falei assim, Deus, hoje eu vou sentar aqui, eu vou chorar, eu vou viver esse luto. Toda quinta-feira eu ficava postando minha foto, mas nunca explicando o que tinha acontecido, tanto é que o pessoal achava que era acidente de carro. Eu nunca expus, sempre assim com a minha foto, falando, gente, não há violência e tal, não sei o quê. Mas o pessoal via muito por cima. Então eu falei assim, esse é o último domingo que eu vou chorar. Eu chorei tudo, gente. Eu dormia, eu acordava, eu chorava, eu dormia, eu acordava, eu chorava. Fiquei com o olho enorme, falei assim, Deus, a partir de amanhã, eu não quero mais. Eu quero me fortalecer. Aí eu peguei em pregação, na palavra, e isso me fortaleceu. Então, assim, quando as pessoas vinham me questionar, eu já não abaixava muito, falava, não, gente, mas espera aí, é minha história. O que vocês estão questionando? Né? Não tem como eu apagar. Sim. Muita gente falou assim, é colheita das suas escolhas. Quem que escolhe apanhar? É a mesma coisa, a gente tem amizade, eu tô confiando no que você tá mostrando. Sim. Se amanhã depois você me mostra outra coisa, é o caráter seu, não é meu, entendeu? Aí as pessoas começam a falar assim, você é muito boazinha, você tem que começar a conversar com os outros com malícia. Eu falei, eu não vou mudar a minha essência. Perguntar no outro, né? Aí eu tenho que ficar pensando no outro e eu. Então, assim, os primeiros sintomas foi de pânico, de medo de sair na rua. Mas a ansiedade em si, na hora que me dava, eu já ia pregação em cima de pregação. Me fortaleci muito. A parte espiritual te ajudou muito também, né? Muito, gente, porque vendo as outras meninas que sofreu agressão e ou morreram ou foram para uma UTI, e eu vendo que eu saí ilesa, querendo ou não, é livramento, tanto os meus filhos, né? Porque ele estava ali, ele era forte para matar todo mundo. Sim. Então, assim, eu vejo que foi muito livramento mesmo. Deixa eu aproveitar que você está aqui, Maria Alice, diante desse quadro que ela comentou, né, que é a questão da depressão, da ansiedade, do medo, quais são os recursos que você utiliza dentro do seu trabalho? Então, porque assim, é interessante ouvindo você, né, você falou assim, na hora lá da agressão mesmo, você desligou, né? Uhum. Foi. E o nosso corpo, ele é perfeito. Né? Como você falou aí da parte espiritual, Deus não faria um corpo tão perfeito, né? Meia boca. Né? Então, talvez você conseguiu, né, aguentar, o corpo desligou. Sim. Porque o nosso corpo está o tempo inteiro a favor da nossa sobrevivência. Né? Então, esse desligar foi uma alternativa, né, para diminuir a dor e tudo mais. Né? E tanto é que você falou que depois que você acordou, você não sabia, né, o que estava acontecendo e tal. Então, esse desligamento, né, a gente tem um sistema nervoso autônomo que funciona nesse modo onde quando a gente se sente ameaçado. No caso seu, né, foi uma ameaça muito grande e o corpo travou, né? Desligou. Né? Então, assim, como a nossa fisiologia é perfeita, né, e o trauma ele deixa marcas, como eu falei, tanto na memória como no corpo, né? Então, funciona como se fossem gatilhos. Então, você falou uma coisa ali, a hora que você estava contando, né? Na primeira semana, na hora que eu ia no portão. Por quê? Foi ali no portão que tudo começou. Que você começou a sentir uma ameaça ali naquela hora no portão. Foi. Então, os nossos órgãos do sentido, visão, né? Olfato, paladar, audição, tato, né? Tudo isso está registrado. E aí não tem como a gente controlar isso. Então no dia a dia tem gatilhos. Sim. Que aí quando você entra às vezes em contato com alguma situação ali que é parecida, com um portão, fechando uma chave, né? Às vezes você nem está pensando naquilo, mas o seu corpo entra naquela fisiologia daquele dia. Sim. Entendeu? Porque ele fala assim, opa, isso aqui é conhecido, peraí. Nossa, aí tem uma ameaça, né? Então hoje tem recursos, né, provados pela neurociência, biológico, né, onde a gente consegue trabalhar essas memórias que ficaram registradas, né, e desativar isso, né, para
os gatilhos que acontecerem no dia a dia, você não entrar de novo naquela fisiologia. Entendi. Né? Sem contar, além dessa questão, né, que é uma terapia corporal mesmo, onde a gente toca, né, em alguns pontos neurovasculares, tem toda, né, uma fundamentação por trás disso, né, que vai ajudar essa pessoa a, né, reconstruir isso daí, né? Tem a questão da hipnose também, que a hipnose tem técnicas maravilhosas onde a gente consegue reprogramar, né, uma situação negativa para algo positivo ali, para você não entrar nesses gatilhos e tudo mais, né? Como eu estava conversando com a Elna também, hoje em dia tem a parte da aromaterapia que está sendo muito bem utilizada, né? Os óleos essenciais, porque eles, quando você inala um óleo, ele vai direto no sistema límbico, que é o nosso cérebro das emoções. Então, por exemplo, uma ansiedade, né, um pânico, tem os florais, né, os florais de Bach também, que vão atuar nessa questão emocional. Então, assim, hoje a base dos recursos, né, onde eu me capacitei para ajudar as pessoas, sempre vai ter uma base emocional, porque o pensamento gera uma emoção que gera um sentimento. E só de pensar em algo, a sua fisiologia já muda. Exatamente. Né? Então, é integrar, né, esse trabalho, mente, corpo, né? E também o espiritual não pode faltar nessa, porque a gente tem essa dimensão também, né? Então, os recursos, ele ajuda ao corpo se autorregular, para o corpo se autocurar, para ele produzir aquilo que ele precisa produzir para, né, voltar o fluxo vital, né, a regulação do corpo. Né, você falou da adrenalina ali, da descarga, né, do estresse e tal, tudo. Então, tem recursos de neuromodulação desse sistema nervoso, para que o nosso sistema endócrino comece a produzir a quantidade, né, hormonal de acordo com o que está precisando fisiologicamente. Né? Então, tem como a gente corrigir, ajudar esse corpo, né, na fisiologia, no funcionamento interno e ao mesmo tempo a parte mental, né, e emocional, certo? Então, e também, né, dentro dos recursos, porque assim, você não ficou com sequelas, né, em algum órgão, algum tecido e tal, né? Mas então tem jeito de a gente trabalhar isso também, né? Quando tem algum outro sintoma mesmo de órgão e tudo mais, interno, certo? E assim, e é interessante na terapia você também consegue trabalhar preventivamente aquela mulher que já tem indícios, né? Como você começou a contar, que começou e tal, tudo, então ela buscar, né? Já saber os sinais, assim, para ela conseguir adquirir autoconfiança, segurança, saber o momento certo, né? De sair, né? Exatamente. Então tem tudo onde isso. Eu falo, a terapia é essencial. A terapia ajuda muito. Mas você usou terapia depois que você saiu da situação, né? Eu já fiz, né? devido ao outro também? Relacionamento. Eu já fui até paciente psiquiátrico por causa do outro relacionamento. Já tentei suicídio e tudo mais. Só. Deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje, o que você diria para uma mulher que está passando por uma situação parecida com a sua, que você viveu? Denuncie. Tem que denunciar, tem que pedir ajuda, tem que gritar, tem que fazer. Não tenha medo, gente. Pode ter certeza. Se ficar firme no posicionamento, as pessoas ajudam sim. Agora, se ficar naquele negócio, denuncie, mas eu volto. Denuncie. Aí você perde a confiança das pessoas. Perde a moral, né? Perde a moral. Por isso que eu falo, as nossas leis, às vezes, pode ser que estejam tão fracas devido a isso. Eu dou queixo, mas tiro. Dou queixo, depois vou lá, entendeu? E aí não tem como. Você já falou, mas eu quero que você reafirme, porque eu acho que é muito importante a questão da terapia, como você disse, né? No caso, você acha que a sua ressignificação depois da dor, lógico que tem o fator espiritual, que é muito importante, a gente tem que colocar Deus mesmo acima de qualquer coisa, mas você também colocou a importância da terapia nesse processo, né? A terapia, ela é boa para tudo, tanto para você saber entrar e sair de uma situação, para você saber o seu comportamento, né? Tem muito assim, eu já passei um caso com um sobrinho meu,
que ele entrou lá dentro de casa para me matar, para pegar meu filhinho. Então, assim, ali eu soube lidar, igual eu lidei com o agressor, mas aí depois eu ficava, e se? E se ele voltar? E se? Aí nesse e se, eu não fazia nada. E se não acontecia? Então, na terapia, eu aprendi a lidar com o e se. Eu fico aqui, e se? Igual eu tô muito assim, e se ele sair e voltar na sua casa? Eu falei assim, e se acontecer, eu vou ter que saber lidar. Igual quando ele veio, eu tive que saber lidar. Então, assim, eu consegui lidar o e se. Então, a terapia, dependendo da forma, são os fantasmas mentais, né? É a nossa mente, porque a terapia tem várias formas de ser tratado. Eu gosto do comportamental, que eu consigo lidar com a situação do ambiente, saber prestar atenção em tudo. Que aí já tem a que é de regressão e tem um monte de coisas, né? Então, assim, a terapia ajuda muito, gente. Tem gente que fala assim, eu não preciso porque eu não sou louco. Isso daí já é passado, gente. Não existe mais eu não preciso porque eu não sou louco. É para você não ficar louco que você precisa. Né? A terapia, gente, é uma área... E assim, só completando... Muito boa. O que acontece? Essa terapia da palavra, que nem você falou, cognitivo-comportamental, né, que vai te ajudar a direcionar, né, a tomar as decisões, né, a saber lidar, né, estipular um tipo de comportamento que você vai ter, né. Mas hoje eu, assim, dentro da minha linha, né, e de tudo que tem de atual, né, dentro da parte de trauma hoje, né, é importante você trabalhar essa parte que fica registrada no corpo. Entende? Porque não basta às vezes você tomar só consciência e entender. Então você tem que ir lá atrás, trabalhar a raiz emocional de onde tudo começou, porque lembra que eu falei, pensamento gera emoção, que gera sentimento, que muda tudo, né? E aí quando você consegue ajudar a pessoa a encontrar a raiz emocional, que muitas vezes começou lá na infância, ou às vezes até na fase intrauterina. Eu já fiz essa parte da terapia que eu queria entender, porque como meu pai faleceu, eu tinha 1 ano, eu nunca tive o amor de pai, de homem. Então, assim, eu fui criada só pela minha mãe. Aí eu queria entender por que eu entrei no primeiro casamento com uma pessoa que lembrava muito a minha mãe, e aí eu consegui sair, e aí na hora que eu cheguei no segundo relacionamento era tudo igual. Eu falei assim, uai, eu tô trazendo isso daí pra mim, não é possível, né? É onde eu comecei a terapia mais profundo para entender. E aí você tocou num ponto na sua fala, em vários momentos, do que você sentiu, né? O dia que você falou que você chorou muito e tal, tudo. Então hoje a terapia que consegue uns resultados assim, eficazes, né? Tal, você tem que trabalhar essa senso-percepção. O que seu corpo está sentindo? Nossa, estou sentindo um nó na garganta, estou sentindo um frio na barriga, estou sentindo um aperto no peito. Até as alergias, né? Aí quando você trabalha tudo isso junto, entendeu? A coisa fica mais completa. Não só tomar consciência e entender, como você falou, mas aí você trabalhou no seu corpo aquela sensação lá de trás que você passou tudo. Porque na hora que aconteceu o evento, né, o trauma, tudo, o corpo mudou a sua fisiologia. Sim. E aí você vai lá e trabalha tudo aquilo, porque como eu falei, o corpo é perfeito. Se ele entrou naquela fisiologia, seu coração disparou, começou a suar e tal, né? São respostas autonômicas de sobrevivência. Sim. Entende? Então, assim, eu falo que a gente, por muito tempo, eu acho que até a psicologia desconectou do corpo. A gente ficou muito na mente. Né? E agora eu acredito, né, que com os estudos, né, e os neurocientistas e tal, a gente está entendendo melhor como que funciona essa dinâmica. Eu tenho até um livro que fala que o corpo fala. É perfeito. Que ali você consegue entender o conjunto, por que seu corpo está assim, por que está vindo, às vezes, os hematomas que você nem bateu em lugar nenhum, o corpo está falando, né? Esse nó, eu vivi com esse nó, eu não sabia mais que era engolir sem travar. Então, nossa, a terapia é essencial também. Muito bom. Michele, e da história dele, o que você sabe, assim, que teria algum passado relacionado a algum tipo de violência? Ele já teve algum problema com outros relacionamentos? Então, né, que a gente só sabe o que a pessoa quer contar. No caso, quando eu conheci ele, ele falou que nunca tinha namorado, eu ia ser a primeira namorada dele.
Mas, assim, depois que aconteceu o fato, aí que vem as notícias, que ele já havia agredido outra pessoa, mas a moça não fez o boletim de ocorrência. Teve a questão também que o ano passado ele agrediu a irmã dele, só que para mim ele falou que foi só uma briga de irmãos. Então, assim, ele conseguia coagir, né, todo mundo ali, sabe? Ele coagir da forma assim, vamos ficar junto, que se falar errado vai dar ruim. E aí veio também outras coisas que jogaram na rede, né? Isso eu tô falando porque eu vi na rede social. Ele dava em cima de outras pessoas lá na academia e falava que se me contasse ia dar problema. Então, assim, é uma pessoa que deve ter algum problema ali que precisa ser tratado. Uma outra coisa que eu também estava estudando, né, pra gente poder conversar sobre esse assunto, que é uma questão assim, que o homem, né, que causa esse tipo de feminicídio, no fundo ele tem um pouco de raiva da mulher. E às vezes essa mulher que está dentro dele, muitas vezes tem uma relação envolvendo a questão da homossexualidade escondida, que a pessoa não aceita, e por conta disso ele acaba se tornando agressivo em relação à mulher. Deus. Né? Não estou falando que é o caso dele, mas sim, a gente está pensando assim, né? Então, a literatura mostra que realmente tem uma correlação, né, do narcisismo com a questão da homossexualidade, levando até mesmo esses quadros de violência contra a mulher, né? Então, como nós falamos aqui, nós precisamos estar atentos aos sinais, né? As mulheres que nos assistem nesse momento, é importante que elas observem seu companheiro, né? Observem aquela pessoa. Eles dão sinais que em algum momento eles vão chegar no máximo, no extremo, como chegou no caso da Michele, né? E existem, assim, as pessoas que ocultam, né? Como eu falei, que escondem, que você nunca vai ficar sabendo, até chegar, infelizmente, o ponto pior, né? Que é de uma morte. Mas o que eu queria falar aqui sobre a questão da rede de apoio, né? Escolher alguém para conversar, né? Procurar ajuda de alguma forma, né? Porque senão a pessoa se cala, ela adoece, né? Eu sempre gostei muito de conversar com a Michele. Eu contava meus problemas para ela contava os problemas dela para mim. E assim, é importante a gente ter, né, essa rede de apoio, a família. Se não tem uma pessoa da família, se você não quer envolver alguém da família, procura um amigo, procura, né? Falou o Alberto Lives, né? Inclusive, eu acho que vai ter o julgamento dele semana que vem, né? E eu quero aqui convidar as mulheres, vamos apoiar a Michele nesse momento, né? Vamos lá para o fórum, vamos fazer cartaz, vamos pedir. Nós estamos tendo empatia por a dor das mulheres que têm sofrido esse tipo de agressão, né? Sim. Verdade. Tem alguma pergunta aí na rede social? Na rede social tem pergunta? Social, vamos ver aqui. E só lembrar também que na rede pública também tem serviço de ajuda, né? Tem psicólogo, tem psiquiatra, é só a pessoa procurar. Tem a Marisa Silva falou aqui, eu sempre falo, nunca aceite te levantarem a mão ou a voz pela primeira vez, porque se aceitar a primeira vez, a pessoa te domina. Sim. A Genilda, Deus tem mensagens aqui de fortalecimento para a Michele, né? E tem a Patrícia Martez aqui que fala assim, eu escondi o relacionamento abusivo por 15 anos. Eu não conseguia me abrir completamente com ninguém. Tinha medo, tinha vergonha, eram muitas coisas que se passavam pela minha cabeça. Eu não conseguia reagir. Tem aqui a Renata Cristina também, que diz, sim, mas a pessoa que pratica a violência afasta você de todas as pessoas, amigos, família, então você acaba ficando sem uma rede de apoio. Aí já entra a parte da dependência. Exatamente. Porque se a pessoa começa a te afastar de família, de amigos, do que você gosta de fazer, que é sair com um amigo, tomar um sorvete, tomar um café, e começa a colocar ele como principal ali, ele vai te diminuir para ele crescer.
E ainda vai falar que a culpa é sua. Que você que quis afastar, você que não quis fazer. Eu não falei nada. Você podia ir, mas esse vai para você ver. Vai para você ver, senhor, né? O que acontece? Vira um inferno na vida, né? Daí a dependência. Tem aqui a Beca de Pano, que fala assim: é impossível ser mulher e não se emocionar com o relato da Michele. Você é muito forte. Obrigado, Beca. Deus te abençoe, gata. Amém. Você foi muito forte, guerreira. Deus está contigo. Amém. Força, amiga. Estamos juntas nessa luta de muitas outras mulheres que não conseguiram sair e nem denunciar. A Cláudia Campos, Pássaro, é sua esposa? É minha esposa. Um beijo, Cláudia. Deu boa tarde aqui, né? Podia estar aqui com a gente, né? Está convidada no próximo podcast. Então, eu li aqui, né, algumas... A Clarinha acabou de mandar mensagem. Mandou? Uhum. Deixa eu procurar aqui. Leia aí. Você é uma mulher mais forte do que imagina, Michele. Saudades de ti. Abraços. A Clarinha é minha filha, lá no Ceará, em Parangu, no Ceará. Beijo, Clarinha. O dia que a Michele comentou comigo o que aconteceu, eu não escondo nada da Clarinha. Uhum. Eu sei que eu tinha total liberdade, porque a Michele conhece a Clarinha, né? Sim. E eu falei para a Clarinha e ela passou mal também. Porque a Michele, nós temos um carinho muito grande por ela. A gente tem um vínculo já há uns 12 anos, né? Então, assim, dói. Não, porque é triste mesmo você ver injustiça, né? Ainda mais uma violência, né? Uma agressão tão forte como essa, mexe com E pela tamanha covardia né? que Com foi, certeza. né? Porque eu já estava desmaiada, então eu não representava risco nenhum. E outro, o tamanho meu, que risco, né? Então... A gente quer falar aqui um pouquinho também sobre os canais, né? Onde procurar ajuda, né? Doutor Cajá, é muito importante que a pessoa pode ligar para o 180, né? Que é a denúncia, de atendimento à mulher, a Defensoria Pública, como eu falei, as redes de apoio, mas eu quero enfatizar também aqui a busca por Deus, pedir a Deus, né? Porque eu lembro que no dia que a Michele contou para mim, ela falou assim: amiga, se não fosse Deus na minha vida, e eu guardei essa frase. Eu estava, inclusive hoje de manhã, eu pensando nela e eu chorando, lembrando, porque eu lembro que ela falou assim: amiga, se não fosse Deus na minha vida, né? Deus é maravilhoso, é lindo, e Ele cuida. Tem um versículo aqui que eu até separei para ler, que fala lá em Salmos 10, versículos 17 e 18, que diz assim: Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados, Tu os encorajas e atendes ao clamor dos oprimidos. Defendes o órfão e o aflito, para que o homem que é da terra não inspire mais terror. Né? Deus não se cala diante da injustiça, né? Deus é o seu advogado e é o juiz também. E eu quero dizer para você que você sempre esteve nas minhas orações, né? Aperte a mão dela aí, doutor Cajá. Você sempre esteve nas minhas orações. Você tem o meu apoio, você tem o meu carinho. Ele não feriu só você, ele me feriu também, viu? E você pode contar comigo. Se precisar, eu saio gritando aqui aos 4 cantos, que eu sou doida mesmo, né? Eu não tenho medo, não. Eu me revoltei tanto com os casos que aconteceram na minha família, e a falta de justiça, que quando eu escuto uma situação como essa, principalmente de alguém que eu amo, que mora no meu coração, não tem como, gente. Não tem como. Verdade, né? Dói muito. Então, assim, nós estamos aqui para apoiar você. Deixa eu falar uma coisa aqui para você rir. Depois daqui nós vamos tomar um café maravilhoso. O doutor Cajá vai pagar. Com todo prazer. Eu quero aproveitar suas palavras e parabenizar também, Michele, porque eu tô assim... Tô abismado de ver a fortaleza dela, a maneira que ela reagiu. A gente tem explicação, né, do sistema nervoso, como a Maria Alice explicou, mas ela foi muito inteligente, né? Porque não foi só o organismo dela ficou travada, mas ela soube pensar, arquitetou direitinho, teve a calma, a paciência, né?
estava em risco, então ela foi muito esperta. E sobre a sua fala, Elna, Deus, logicamente, tem que estar acima de tudo na nossa vida, né? Mas uma coisa pode também que a gente... que é só Deus, né? Mas uma coisa que a gente observa muito, que as pessoas, né, que são evangélicas, ou que são bastante apegadas a Deus também, eles têm muita vergonha de denunciar. Então, esse lado também, a gente também tem que alertar que não tem que ter vergonha, que é a sua vida que está em risco, é a sua família que está em risco, né? Que muitas vezes a pessoa ali às vezes pede perdão, mas é um perdão só da boca para fora, porque ele repete de novo, porque é doença mesmo. Se a gente for pensar bem, isso aí não é uma coisa normal, é uma coisa patológica. É a gente daquelas coisas assim que às vezes até no meio cristão, né, dentro da igreja, a gente vê muitos pastores ou padres mesmo falam, não, fica, vamos, vamos rezar, vamos orar. Não, a pessoa já está morrendo, a pessoa já está morta. E usa muito a Bíblia também para punir. Não é assim. Acolhe, vai ver como que é. Às vezes a família está dando sinais, meu pai é legal dentro da igreja, mas dentro de casa é um Sim, a gente vê muito caso desses aí, né? Eu vivi tá lá no púlpito fazendo oração, tudo. Isso. E dentro de casa ali um péssimo companheiro, um péssimo pai, busca, assim, que eu acredito que Deus quer ver você bem, feliz, né? Sendo próspero no que você for fazer, do que num relacionamento assim. Sim, é isso que eu queria também alertar também nesse sentido. É que se vocês falaram, tem que buscar ajuda de qualquer jeito e denunciar, porque não tem outra coisa, é denunciar e ficar forte. Sim. Sem preocupar com... Porque se você denuncia, vão falar. Se você não denuncia, vão falar do mesmo jeito. Depois você morre, a culpa é sua também, de qualquer jeito. Morreu lá também, não denunciou. Essa é vergonha que eles falam, né? Exatamente. Tem mais algumas considerações? Estamos caminhando para o final, né? O pastor Mike já está ali. Deu um sinalzinho para nós, né? Assim, eu quero falar, né, que a Michele, como já faz terapia, né? Então, acho que com certeza isso te ajudou muito. Sim, né? sim. E a gente falou desse assunto aqui, que é super importante também nessa rede de apoio. Sim. Né? Sim. E eu encontrei uma frase, né, que fala assim: o feminicídio não começa com a morte, começa com o silêncio sobre o que machuca. Né? E você foi corajosa, né, de romper esse silêncio. Né? E com certeza a sua história, né, essa sua coragem e tal, vai poder ajudar muitas mulheres aí, né? Se Deus a quiser. romper esse ciclo e curar também. A partir do momento que uma mulher se cura toda a linhagem feminina. Se Deus quiser. Né? E é possível interromper, né? Esse ciclo e devolver a vida, o lugar, né? A alegria, né? Aquela esperança de viver bem, ser feliz, né? É o que a gente espera depois de um trauma. Devolver a vida onde a violência tentou tirar, né? Exatamente. Então, espera aí, Michele, que você consiga... Obrigada. Que bom. Essa plenitude aí. Amém. Nesse caso, você queria fazer uma pergunta, pastor Mário? Nós somos patrocinadores do Centro. Vamos falar sobre os patrocinadores, doutor Cajá. Sim, antes dos patrocinadores, deixa eu falar só uma mensagem também, já que a Marilis falou, né? Eu também encontrei uma coisinha que eu acho interessante, que feminicídio, ele é um problema de saúde pública, jurídico e também humano. E nós, como sociedade, só vamos avançar quando ouvirmos essas mulheres, acreditarmos nelas e agirmos antes que elas virem números estatísticos, né? Exatamente. Como eu falei, quero frisar de novo, no Brasil, 4 mulheres são mortas todos os dias, muitas vezes pelos seus companheiros ou pelos seus ex-companheiros. Não espere que o inimigo esteja fora da sua casa, ele está dentro da sua casa. Sim. Com certeza. Exatamente. Nós queremos agradecer aqui os patrocinadores, né? Que é o Grupo Pão e Mel. E estamos precisando de patrocinadores. Então, por favor, você que está vendo aí esse podcast, o pastor Mário não cede esse espaço aqui para nós grátis, não. Nós precisamos pagar por esse, né? E ele precisa também... Nós vamos correr atrás de patrocinadores, inclusive a Galeria Cajá vai começar também a ser patrocinadora aqui do seu podcast, reconhecendo assim a grande importância, né, dos temas que estão sendo trazidos para cá, e a gente tem que prestar um serviço para a sociedade, né? Então é uma maneira da gente também devolver isso, tá? Você pode contar com o nosso apoio. Obrigada, doutor Cajá. O Espaço Jéssica Negrão também, né?
que cuida da sua beleza, se você está se sentindo... A Michele também trabalha com isso, nós queremos aqui enfatizar o trabalho da Michele, né? Sim. Que a Michele trabalha com isso, faz uma unha extraordinária, né? Não é à toa que quase 12 anos de cliente da Michele, né? E faz trabalhos maravilhosos. Ela vai, se alguém quiser depois o número do telefone, a gente pode disponibilizar. Nós queremos também nos colocar também à disposição, porque é muito fácil a gente vir aqui e expor uma situação como essa e, tipo assim, mas é só isso que eu posso fazer? Não, eu estou aqui com meus ouvidos abertos, né, atentos. Se alguém quiser conversar comigo, se alguém quiser, né, uma ajuda, um aconselhamento, uma oração, eu creio em um Deus que eu sei que Ele pode mudar histórias. Então, assim, eu me coloco aqui à disposição. Se você que está assistindo esse podcast, e você quer desabafar, me procura o Dr. Cajá. Vamos deixar a Michele mais assim... Mas depois dela, pode. Porque nesse momento agora ela está vivendo esse momento de transição, está sendo muito difícil para ela, mas eu creio que com certeza depois ela vai poder. Nossa amiga também, a Maria Alice, né, que com certeza está à disposição. Nós temos as nossas redes sociais, né, o Facebook, de onde estamos transmitindo. Né? Você também, se quiser passar o número do telefone, suas redes sociais, às vezes... Eu quero fazer um depoimento aqui, presencial. A maioria dos meus pacientes a gente trata em conjunto com a Maria Alice, e muito do sucesso que a gente tem nas respostas do nosso tratamento se deve ao trabalho excepcional que a Maria Alice faz. Não é porque está comigo, não. Não é porque está aqui. Você é porque é boa. Ela é excelente, boa é pouco. E ela faz um trabalho também que pode ser online, não é só presencial, né, Maria Alice? A gente sabe que através da biorressonância a gente consegue trabalhar com esse corpo à distância. Hoje é muito comum, né, por conta da pandemia, a gente faz trabalhos online e a gente tem tido muito bom resultado. Tanto na questão do emagrecimento, que a gente trabalha a questão da ansiedade, a questão da compulsão, né? Hoje a gente sabe o tanto de pessoas que estão cometendo de doenças psiquiátricas mesmo, né? Ansiedade, depressão, angústia, levando quadro de suicídio. Então a gente não vamos deixar isso agravar, né? Tem coisas simples que a gente pode fazer através de respiração, como ela falou, aromaterapia. Vamos descobrir onde que está esse trauma, o que aconteceu na sua infância, que está trazendo isso para você hoje, que a gente sabe que quem vive de depressão é porque está muito focado no passado, quem está com ansiedade é que está muito focada no amanhã. Então a gente tem como acessar isso. E a Maria Alice, eu queria te parabenizar por esse trabalho maravilhoso que você faz, viu? Eu agradeço o seu reconhecimento, né? E essa parceria. E assim, o Dr. Cajá é um médico diferenciado, né? Ele realmente pratica a medicina integrativa, né? E tem abertura para todos esses outros recursos, né? Alternativos e complementares. Então eu agradeço muito. Então a Maria Alice atende na Galeria Cajá também, né, Maria Alice? Sim. Tanto no período da manhã quanto no período da tarde, Sim, né? Isso. Então é isso. Aí. O Grupo Pão e Mel, né, de supermercados, a Jéssica Negrão, o Espaço Jéssica Negrão, o Estúdio Colóssimo também, a Galeria Cajá, né? Nós queremos agradecer a todos por estarem acreditando nesse trabalho. E eu quero deixar, hoje alguém me perguntou assim, você ganha alguma coisa com isso? Eu falei, ganho. Não ganho financeiramente, não. Por enquanto, né, Elna? Não ganho financeiramente não, sabe? Mas só em saber que eu estou ajudando alguém, para mim é mais importante do que dinheiro. É claro que o amor não paga conta, né? Sim. Na verdade, o amor não paga conta. Mas eu tenho um amor por vidas, eu gosto de cuidar de pessoas. Então, assim, eu quero muito que as pessoas sejam abençoadas através desse podcast. E nós vamos trazer assuntos muito relevantes, temas muito relevantes. Eu acredito que provavelmente semana que vem a gente ainda trate sobre esse assunto, né? E não sei, nós vamos conversar depois. Mas assim, eu quero agradecer a você que tirou o seu tempo, né, para estar assistindo esse podcast, por as palavras de conforto para minha amiga Michele, né, por acreditarem no trabalho do Dr. Cajá, da Maria Alice, por acreditarem em mim. Sou estudante de enfermagem, né, doula, e gostaria assim de agradecer de coração a você que participou conosco. Muito obrigada. Michele,
mais uma vez, muito obrigada, Por nada, meu amor, imagina. por estar se expondo. Eu sei que não foi fácil para você, mas eu tenho certeza que esse podcast vai ajudar muitas pessoas. Se Deus E quiser. eu quero pedir, por favor, denuncie, não sofra calada. Né? Não sofra calada, denuncie. Nós precisamos ajudar para que esses casos diminuam, gente, porque está assustador, né? Você quer trazer mais uma palavra para a gente finalizar esse podcast? Pode ficar à Eu vontade. espero que as mulheres busquem ajuda mesmo, e se tiver dúvida pode entrar em contato, a gente passa, né, o número do grupo de apoio aqui da cidade e denuncie, fique forte, busca ajuda, grita, pede socorro, porque tem ajuda sim, mas tem que manter firme na posição ali, no posicionamento. Não denunciar e depois vai lá e retira a queixa. E outra coisa também é alertar as mães também, né? Porque todo homem é educado por uma mulher, né? Então tem que ver como você está criando esse seu filho para ele não se tornar um adulto violento, né? Tomar cuidado com a questão dos jogos também, que é outra coisa que está me preocupando bastante. Vocês viram o caso de Belo Horizonte, né? De um filho que matou a própria mãe, professora, por questões de dívida de jogo, né? Um absurdo. Que também é um caso de feminicídio, porque aconteceu dentro de casa, né? Então a gente, as mães, eu falo mães, mas é pais também, né? É porque a gente está falando de mulher. Um abismo chama outro abismo. Sim, vamos tomar cuidado. Essa que é a grande verdade. Então, chegamos ao final. Boa tarde a todos. Muito obrigada pela audiência. E até quinta-feira, às 14 horas. Coração, tua graça é minha salvação. Canto alto, minha alma vai além. Jesus.